Então vamos lá, sem enrolação, falar sobre retrato. Vou te dar algumas dicas. Se você está começando a fotografar pessoas, fazer retrato, essas dicas vão te ajudar muito. Meu nome é Felipe Denuso, eu sou fotógrafo já tenho um bom tempo. Já parei de falar o número para não entregar a idade. Mas vamos lá, vou direto para as dicas. Se você já me acompanha aqui nesse canal, você sabe que eu vou direto, que eu não fico enrolando. Então vamos lá, retrato. Primeira ideia é entender que a gente está retratando aquela pessoa. E aí você pode ir para caminhos diferentes. O que são esses caminhos diferentes? Essa ideia do retratar pode partir de você. Deixa eu só focar aqui, travar o foco, para não ficar mudando o foco nem o balanço de branco. Essa ideia do retrato para fotografar essa pessoa pode partir de você, no sentido de, eu peguei uma referência e eu quero fazer essa foto. Eu achei bonita e eu tô com um pensamento artístico e eu quero fazer essa foto. Beleza, partiu de você. O modelo, ele é um instrumento para você se expressar. Beleza. Tem um outro caminho, que é o modelo te contratar. E aí ele pode te contratar porque ele gosta da sua visão artística e ele quer o seu olhar sobre a imagem dele, mas ele também pode chegar com algumas referências e falar, olha, eu queria fazer essa foto aqui. Claro que o modelo, pelo menos a jogada tem que ser assim, né, um jogo de dois, ele tem que dar espaço para que o fotógrafo se expresse. E não para o fotógrafo copiar exatamente aquela foto. Pode acontecer, né, do modelo querer, não, eu quero exatamente essa foto aqui. E aí você precisa negociar nessa conversa com o seu modelo, falando, olha, beleza, eu faço essa foto aqui que você quer, mas deixa eu te propor alguma coisa diferente, deixa eu te propor um olhar diferente, já que você me procurou, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa imagem e eu queria te propor. A gente faz o seu, mas deixa eu fazer o meu também. Porque senão o fotógrafo acaba virando só um reprodutor daquela imagem. Né? O modelo vai lá no Pinterest, acha a foto, eu quero copiar essa aqui, beleza, copio, faz igual. Tá, você não precisa de um fotógrafo. Você precisa de uma pessoa que saiba só apertar o botão ali. Não uma pessoa que tem uma provocação em expressar, que tem uma bagagem cultural e quer expressar isso na fotografia. Certo? Então, guardada essa informação, vamos pensar nesses dois modos. Um que você contrata ou conversa com o modelo para ele posar para você e você se expressar com a sua arte, com a sua visão. E o outro que o modelo, a pessoa te procura e fala, eu quero uma foto inspirada nessa daqui, mas trazendo as suas visões, o seu modo de pensar, a sua fotografia para a minha foto. Beleza. Então temos já esses dois pontos. Isso é uma coisa importante para você saber sobre a fotografia de retrato. Eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu fiz algumas anotações e eu não quero perder elas. Então vamos lá. Falar um pouco sobre composição. O corte vertical, aquele corte de pé, né, eu acabo confundindo um pouco horizontal com vertical. Né? Se eu fosse taxista, eu ia confundir esquerda com direita. Como eu sou fotógrafo, eu confundo vertical com horizontal. Então o corte vertical, aquele de pé, ele é muito comum, ele é muito usado para fotografia de retrato. Não é uma regra. É possível fazer vários retratos bonitos, retratando aquela pessoa, com um corte na horizontal, com um corte quadrado, é indiferente. Mas o mais comum é você ter o corte vertical para você poder enquadrar a pessoa de corpo inteiro, focando na pessoa, porque quando você faz o corte na horizontal, num quadro aberto, por exemplo, ou pegando meio corpo da pessoa, você está trazendo muita informação do ambiente para aquela foto. E toda aquela informação, ela entra, vamos dizer assim, em concorrência, ou trazendo informações, agregando informações, para o seu modelo ali. Se essas informações que estão no ambiente não são importantes, ou podem confundir a comunicação que você quer trazer para sua foto, isso precisa de uma atenção. Por isso, num corte vertical, a gente consegue enquadrar, consegue limpar mais a cena para ter ali só os elementos importantes, que no caso do retrato é o nosso retratado. Então, o corte vertical é um corte muito comum. Deixa eu ver se o microfone está funcionando. Está funcionando. Outra coisa que eu marquei aqui. Quais lentes usar? A lente, ela vai ser a forma como o fotógrafo enxerga o mundo. E aí, tem várias formas de se enxergar. Eu gosto muito de usar a grande angular. Eu fotografo vários retratos que você vai ver no meu site, foram feitos com uma 24mm, aquela pancake, aquela fininha. Não está aqui, né? Não. Está na bolsa de equipamento. E eu gosto muito dela. Ela é leve, eu gosto de equipamento leve, ela tem uma velocidade bem rápida,
com o sistema STM. Beleza, não é publicidade isso não, realmente eu gosto dela. Mas tem muitos fotógrafos que gostam de fotografar com uma 50mm. E neste momento, se você está aprendendo a lidar com a fotografia, aprendendo a dirigir a fotografia, eu aconselho você a ter uma 50mm e usar ela. Porque neste momento serão menos elementos para você controlar. Porque numa grande angular você vai ter que lidar um pouco com a distorção, vai ter que lidar um pouco com profundidade de campo diferente, a proximidade da pessoa, quanto mais próxima, mais vai distorcer. Então tem algumas questões aí que são peculiares à grande angular. Então eu sugiro que você fotografe com a 50mm, até para você poder usar um diafragma mais aberto, 1.8, 1.4, 1.2, dependendo da 50mm que você tiver, para você poder limpar esse fundo com o diafragma aberto, trazendo todas aquelas informações do fundo, todas desfocadas, todas esfumaçadinhas ali no fundo. Então a 50mm vai te ajudar muito nisso. Outra coisa que eu coloquei aqui na nossa listinha: varie o olhar. Explore pontos de vista, fotografe de baixo para cima, de cima para baixo, chegue perto, se afaste. Mesmo usando a 50mm, vale a pena você fazer isso. Na verdade, nem que vale a pena, é imprescindível que você varie esse enquadramento enquanto você está fotografando. Vamos lá, vamos voltar para o nosso começo. Você ou o seu modelo tem lá a referência. A referência está aqui. Vamos dizer que a referência é essa foto aqui. Beleza, você fez a foto. Você não precisa parar nela. Você fez a foto. O que mais que eu posso fazer desta pose, né? Já que teve tanto trabalho para chegar naquela referência, a partir dessa referência, faz um corte mais fechado, vem desse lado, vem de cima, vem de baixo, faz aqui, faz na horizontal, você viu, né? Faz na horizontal, faz na vertical, varia esse enquadramento. E não varia só um pouquinho, né? Vou fotografar um pouquinho de baixo, um pouquinho de cima, não. Faz bem de cima, faz bem de baixo, explora. Não quer dizer que isso vai ficar bom, mas a exploração, a pesquisa vai ser importante para a sua construção do olhar. Pode ser que não renda uma foto boa ali, mas quando você vai analisar aquela foto ou o processo como você fez aquela foto, pode te dar alguns insights para a próxima foto, que é sempre a nossa melhor foto. Com exploração, enquadramento, vai descobrir tudo que eu acabei de falar. Até porque fui eu que escrevi, né? Então, traga contexto para a foto. Acabei de falar que no corte horizontal, a gente vai trazer muito mais informações para a foto. Não quer dizer que no quadro vertical não vá trazer essas informações. E se essas informações forem realmente pertinentes para o retratado, para o seu modelo, traga essas informações. Mas não traga elas concorrendo. Traga elas enaltecendo, talvez contextualizando o que aquela pessoa faz, contextualizando o ambiente que ela está, se é um ambiente de natureza, se é um ambiente mais urbano. Vou até ler aqui, ó. Coloque informações na composição que contem sobre o modelo, sobre onde ele está, o que ele faz. Esses elementos podem estar no fundo, podem estar no primeiro plano. Fica muito interessante uma composição em que você coloca alguma coisa na frente para fazer uma moldura, e isso pode colaborar com o seu modelo também. Basicamente é isso que eu estava falando ali. E ao mesmo tempo que trazer o contexto é importante que você dê uma atenção com qualidade para o fundo, para que esses elementos que estão aqui no fundo, esse abajur que está entrando só um pedacinho aqui, ele não fique como um ruído, né? Porque ele está entrando aqui só um pedacinho que não quer dizer nada, né? Ele tinha que estar num quadro um pouco mais presente aqui, por exemplo, agora ele faz parte, né? Me coloquei um pouco mais para o lado, ele está aqui, eu não sou um vendedor de abajur, mas entra numa composição mais agradável, não fica tão centralizado aqui, né? Não quer dizer que seja errado, é só para você variar. Então é importante que você dê atenção ao fundo. Se tem uma lixeira, está fotografando no ambiente externo, tem uma lixeira lá no fundo, aquilo é importante que não esteja ali, se não tem uma relação com o seu modelo. Então, de alguma forma, você precisa tirar aquilo do enquadramento. Às vezes colocar o seu modelo na frente daquilo, ou às vezes só um cortezinho, uma mudança de ângulo já faz tanta diferença para você limpar essa cena. Então é preciso que você, porque isso é responsabilidade sua, verifique tudo isso no seu enquadramento. Converse com o modelo, ele não é um objeto. Muitos fotógrafos iniciantes, eu vejo isso em algumas aulas, ficam tão preocupados com tudo que está acontecendo,
porque fotometria, a análise da luz, tudo, que esquecem de conversar com aquela pessoinha maravilhosa que está ali na frente. Então converse, fale, se expresse, diga o que está acontecendo, explica o que está acontecendo. Você pode pensar assim, a hora que eu vou explicar o que está acontecendo, que eu estou com certa dúvida ali, vai parecer que eu não sei o que eu estou fazendo e que eu estou numa posição vulnerável. O modelo sabe que você está começando. Então, assuma esse papel. Não fique com orgulho, com uma soberba, achando que as pessoas não percebem que você está começando. Então, mostre essa vulnerabilidade pedindo ajuda, mostrando, olha, vamos fazer esse trabalho junto, eu estou começando, vamos lá. Se de repente faltar alguma ideia aqui, eu vou pedir ajuda, tenha um pouco de paciência comigo, e vamos lá. É um jogo de dois, como eu falei no começo lá. Então, não fica tão preocupado com a câmera, com a fotometria. Mantenha essa relação, mantenha o contato, porque se você deixar a pessoa lá, ela vai esfriar. Ela vai perder o tesão de estar ali posando para você, e isso vai influenciar na sua foto. Tem uma dica que eu dou nas aulas, que é fazer perguntas de respostas longas. Então você faz uma pergunta para a pessoa em que ela vai ter que explicar muito sobre o que ela está, a resposta vai ter que ser longa. Enquanto ela está falando, você está lá, legal, ok, bacana. Você está em contato com a pessoa, mas ela que está falando. E você está aqui pensando, resolvendo os problemas que você precisa resolver. Então não faz só perguntas de sim ou não. Fala, como é que você começou nesse trabalho que você faz? A pessoa vai contar a vida dela ali. E aí dali você vai prestando atenção, porque esses elementos que ela contar para você são realmente importantes. E dali você está prestando atenção, mas está pensando, está resolvendo as questões que você precisa resolver. E está mantendo contato com ela. Comece com uma pose clara e vá mudando aos poucos. Essa a gente já está chegando no finalzinho já. Então até essa é uma dica bem importante. Então se você gostou das dicas até aqui, deixa o seu like. Se você não segue o canal ainda, segue, porque agora vai ter sempre conteúdo aqui. Eu tinha ficado um tempo sem postar, agora estou voltando com bastante bala na agulha. Então vamos lá, vamos para essa dica. Comece com poses claras e vá mudando aos poucos. Eu acabei de falar um pouco sobre isso, né? Você teve o seu trabalho lá de pesquisar as referências ou o seu modelo, você chegou lá com a referência. Beleza, fiz aquela. Próxima. Nossa, quantas referências vai precisar ter para fazer, sei lá, 1 hora de ensaio? Você vai ter que ter centenas de referências ali. Então, às vezes não, muitas vezes, vale a pena você ter poucas referências e a partir daquela referência você vai variando o seu enquadramento, variando a direção. Então, às vezes a pose está lá com a pessoa apoiada numa perna, com o quadril jogado para o outro, troca de lado, joga o quadril para o outro lado. Tá com o braço aqui assim, troca de braço. A partir daquilo você vai criando, a partir daquela referência inicial, você vai criando as suas outras poses. Você tá com o braço cruzado, é que não está no enquadramento, né? Tinha que fazer mais longe. Tá aqui com o braço cruzado, acredito, eu tô com o braço cruzado. Tá com o braço cruzado, põe uma mão no queixo, essa mão no queixo pode jogar para cá, e daqui você vai criando, você apoia, aqui é que eu tô sentado, desculpa, baixei no microfone. Você vai criando a partir daqui. Aqui eu tô sentado, então não tem muitos recursos, e eu tô num quadro um pouco fechado demais aqui. Mas aqui... Então, de uma mesma pose, você vai criando outras poses ali. Então, não mude radicalmente as poses. Você não precisa sair de uma e ir para outra. A gente fez uma foto de pé, agora vai fazer a foto sentado. Não precisa. Vai fazendo essas variações aos poucos. Então, não mude radicalmente as poses. Tenha várias poses na manga. Com o tempo, você vai ter essas poses. Às vezes você vê um fotógrafo com mais experiência trabalhando, você não vai ver ele com as referências na mão, no celular, para poder mostrar para o modelo. Essas referências estão aqui. De tanto ele fotografar, aquilo já está na cabeça dele. Mas ele teve uma estrada para poder chegar ali. Né? Então, com o tempo, você também vai adquirir essas referências. Até porque a referência impressa que vai te levar para aquela pose, vai te levar para várias outras poses. E talvez aquela foto inicial não seja a melhor pose. Talvez no meio do caminho você descubra outras poses, outras direções que sejam muito mais ricas, muito mais bonitas do que aquela inicial. Mas aquela inicial foi o start para você poder chegar naquela. Então, às vezes você nem precisa apresentar aquela, ó, essa aqui é só pra gente começar. E vai, parte, esquece, ela vai sumir no meio do caminho. Tenha várias poses na manga, mas depois de fotografar seu modelo em uma, vá desmontando essa pose aos poucos.
Mude um pouco os braços, depois o quadril, repita a pose trocando a perna de apoio, que foi o que eu falei, e aos poucos você chega em outra pose. Seu modelo não está acostumado a posar, né? Pensando num modelo assim como o fotógrafo que está começando, ou que não é só um amigo, uma amiga que não tem a vontade de ser modelo, mas está lá colocando o seu tempo à sua disposição. A posar, a fazer essas mudanças bruscas, sai daqui, vai para cá, porque tem modelos profissionais que fazem essas mudanças bruscas com maestria, é o trabalho deles, então eles estão acostumados a fazer isso, assim como o fotógrafo também está acostumado a propor essas poses, porque ele tem essa bagagem de referência, né? Então essas transições de uma pose para outra podem te ajudar a criar novas direções, novas poses aí, então fica atento a essas mudanças aí. Beleza, eram essas as poucas dicas, eu acho que são dicas sensacionais para quem está começando. Eu acho que são. Me conta aí se fez sentido para você, se essas dicas te ajudam de alguma maneira. Me conta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de você, a sua opinião. A opinião de você ficou meio estranho, né? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A partir dessas dúvidas, eu vou criar mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Ótimas fotos para você. Até mais.